Excelentíssimo senhor presidente em exercício desta casa, Tiaguinho Batalha, gostaria de cumprimentar os demais vereadores que aqui se encontram. Quero registrar a presença da senhora professora Nádia Cardoso, a coordenadora estadual do Programa Jovem Senador, representando neste ato o secretário estadual da Educação, Josué Modesto. Quero cumprimentar as demais diretorias regionais aqui presentes, de números 2, 3 e 4, sendo respectivamente representadas pelas senhoras professoras Daniela Santos, Daniela Silva e Maria Luísa. Quero agradecer a presença dos meus professores e integrantes do Colégio Estadual Roque José de Souza, na pessoa da diretora Nita Andrade. Quero também agradecer a minha professora Maria de Lourdes, que infelizmente não pôde se fazer presente, mas que está sendo representada pelo nosso professor e amigo José Nittenberg. Quero cumprimentar também meus demais familiares que aqui se encontram. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar os demais jovens senadores, né, por esse brilhante trabalho e essa brilhante explanação que eles fizeram aqui, e como é satisfatório observar jovens preocupados com o futuro da nossa nação, jovens que visam o desenvolvimento através do conhecimento e da prática dos bons costumes e dos bons valores. Dessa forma, parabéns, Vivi, a primeira colocada, parabéns o segundo colocado, Marcos Vinícius. De antemão, quero registrar a minha admiração, principalmente por uma figura pública que muito me influenciou nos últimos meses, que considero o maior intelectual brasileiro da atualidade, professor, escritor e ensaísta, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, o qual representa atualmente o pai dos valores conservadores brasileiros na atualidade, em que rompeu com o establishment acadêmico, midiático e intelectual, instaurado no período denominado regime civil-militar, no século passado, em que os guerrilheiros à época lutaram em prol de um sistema ditatorial de viés cubano, chinês ou soviético. Porém, foram combatidos pelos militares, os quais muitas das vezes não perceberam a total revolução intelectual que eles estavam aprimorando, através das ideias do membro do Partido Comunista Italiano, Antônio Gramsci, o qual que afirmava que os revolucionários deveriam tomar escolas e universidades ao invés de quartéis. E isso foi feito nos últimos anos. O aparelhamento estatal, principalmente. Dessa forma, registro a minha admiração também e respeito pelo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, o qual vem sendo incansavelmente difamado pela extrema imprensa, a qual, infelizmente, não vem desempenhando o seu papel, bem como por todo o seu papel mediante a sua equipe ministerial, que não medem esforços para retirar o nosso país da situação em que se encontra e colocá-lo nos trilhos da ordem e do progresso. Dessa forma, tem temas nacionais que é oportuno abordarmos nesse momento, principalmente a internacionalização da Amazônia, que, no meu ponto de vista, é um crime de lesa pátria e contra a soberania nacional, uma vez que nós não observamos manifestações de entidades globais ou de artistas que costumam chamar de lagradores, se manifestarem principalmente a sua ausência, melhor dizendo, de manifestação com as nossas praias nordestinas, que foram assoladas com manchas de óleos que não sabemos de onde vieram. Então nós observamos que, como dizia o grande político e doutor Enéas Carneiro Filho, em que dizia que os estrangeiros e os globalistas não tinham nenhum interesse no bem da Amazônia, mas sim nos bens da Amazônia. E prova cabal do que estou afirmando é a ausência de manifestações das entidades globais e dos artistas para com o que vem acontecendo no nosso Nordeste, nas nossas praias, que muito afetará a nossa economia. Eu gostaria também de pedir licença para tecer comentários acerca do tema da minha redação, que teve como tema cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil, e frisar a importância dos compatriotas na fiscalização dos orçamentos, porque nos últimos anos fomos assolados pelos grandes casos de escândalos de corrupção, e hoje estamos nessa triste situação. Então, como dizia o membro da União Democrática Nacional, Carlos Lacerda, grande jornalista, aquele que enriquece com dinheiro público não tem vocação para herói. Vale ressaltar também
quando os nossos políticos, que infelizmente grande parte são políticos profissionais, que visam as próximas eleições, diferentemente dos políticos estadistas que visam as próximas gerações. E esse é o exemplo de nós aqui como jovens senadores. Então eu gostaria também de falar quando as pessoas, os nossos concidadãos, se tornaram cada vez mais dependentes do Estado, que deveria ser totalmente o contrário. Os nossos políticos deveriam buscar desenvolvê-los, como dizia o grande ex-presidente americano Ronald Reagan, que afirmava que para medir o sucesso de um programa social é necessário observar o número de pessoas que deixaram de utilizá-lo porque melhoraram de vida. Partindo para a nossa redação, compromisso e responsabilidade. Orçamento público averiguado é sinônimo de progresso. A democracia emergiu na Grécia Antiga, onde os cidadãos exerceram participação direta, mediante voto, em meio às discussões na água, na praça pública. Desse modo, nota-se a preocupação dos indivíduos com o futuro do seu território, pois faziam questão de opinar e apresentar soluções para as problemáticas vigentes. Entretanto, grande parte dos brasileiros não seguem o exemplo dos gregos, devido ao desinteresse pela política, bem como à ausência de patriotismo, uma vez que o concidadão fiscalizador do orçamento público valoriza o Brasil. A priori, os filósofos da antiguidade sempre se preocuparam com o desenvolvimento da sua pátria e dos seus conterrâneos. Nesse contexto, criaram diversos conceitos e teorias, as quais foram pautadas na oratória e na participação popular, com o objetivo de inserir direta ou indiretamente as gerações na vida pública. Fora do contexto histórico, por questões culturais, os compatriotas não acompanham o destino dos impostos arrecadados, visto que devem ser revertidos nas áreas da saúde, educação e segurança, a fim de que o sofrimento dos que mais necessitam seja reduzido. Concomitantemente, a descrença dos representantes favoreceu o afastamento das pessoas dos órgãos participativos, sendo que a atitude referida, passada aos descendentes, contribui para com os desvios do erário público e a abstenção dos anseios nacionais. Assim, observa-se a importância de supervisionar as finanças sociais. A posteriori, o patriotismo é definido através de ações promissoras, que contribuem de forma positiva, visando o progresso do local onde se vive. Porém, esse sentimento é raro na juventude, posto que é orientada a não perder tempo com o futuro do gigante da América do Sul. Nesse viés, a linha de raciocínio referida tem, em que os brasileiros passaram a se ocupar com facilidades, diz respeito à lei e à ordem. Em contrapartida, os conselhos das mais variadas áreas administrativas carecem de observações por parte dos brasileiros preocupados e compromissados com o destino e a aplicação dos recursos públicos. Diante dos fatos supracitados, faz-se necessário a presença do cidadão no acompanhamento do orçamento público. Para tanto, todos os governantes devem incentivar a renovação política e a participação popular na fiscalização das contas públicas por meio de propagandas na internet, almejando a inserção de novas lideranças políticas que tenham como prioridade a transparência, para que o patriotismo floresça no coração da sociedade e esta averigue o orçamento coletivo, pois cidadão que inspeciona a aplicação de verbas referencia o Brasil. Destaque, a realidade aproximar-se-á da atitude efetuada pelos gregos, e os brasileiros exercerão o seu poder. Dessa forma, eu gostaria de finalizar agradecendo a presença de todos, agradecendo ao Pai Celestial pela oportunidade e dizer que, sem sombra de dúvidas, com esses jovens senadores, ao sairmos desta Casa Legislativa, iniciar-se-á um novo marco na política sergipana e brasileira. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe. Pela ordem, a vereadora Emília Correia. Senhor presidente, eu gostaria de... Eu tenho que me retirar porque eu tenho uma audiência agora no fórum, mas eu gostaria até de pedir aos colegas esse direito de preferência para dar uma palavra rapidinho antes de sair para uma mãe, é possível? Com certeza. Muito obrigada, senhor. Até porque é a primeira recebida aqui. Ah, pronto. Então, Amândio, jovem senador Amândio, Campo do Brito também deve estar em festa. Se não tiver, a gente vai ter que incendiar aquele lugar. Nesse sentido, viu? Parabéns. Parabéns
aos 3. Eu saí daqui assim, contemplada com tudo que há de bom, sabe? E esperançosa, como eu já falei. Cada um dos senhores, a Vívia, o Marcos Vinícius e o Amândio, certamente são inesquecíveis. A gente não vai esquecer de vocês, não. Aliás, eu digo mais, viu, vereador Lucas? A gente vai ficar mirando vocês. A gente vai ficar se espelhando em vocês. Porque os senhores trazem para nós, assim, um renovo, um oxigênio. Né? Não só do conhecimento, mas também daquilo que traz na alma, porque a gente tem sensibilidade e a gente sente isso. Nós não precisamos simplesmente e meramente de pessoas que acumulam conhecimentos e reproduzem com os seus discursos. Isso é nada. Isso não é nada mais, a gente está cansado. A gente precisa de comprometimento, de alma, de caráter, logicamente de conhecimento também. Parabéns, tá? Quero subscrever o discurso de Vossas Excelências na íntegra. E agora me permita, eu preciso sair, porque a Defensoria Pública, a defensora me chama, né? A gente acumula função para tentar plantar mais, mas a gente faz tudo com muita responsabilidade, sem deixar faltando aqui ou ali. Parabéns, eu peço licença para me retirar. Ok, vereadora Emília Corrêa.